Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui, uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Obrigado a todos, um bom dia. Eu sou professor desde 1994, quando entrei na Universidade Federal, com 23 anos. E nunca divorciei a minha identidade acadêmica e a minha visão de mundo cristã. Então, eu tenho uma larga experiência de embates à torta e à direita, né? Em vários flancos. Algumas das vezes até movimentou manifestações contra opiniões minhas, de grupos. O G1 já fez matéria sobre opiniões que eu dei que causaram um certo tumulto. E, de certa maneira, ao longo do tempo, eles já se acostumaram, porque eu acho que grande parte dessas perseguições são com o objetivo de nos fazerem ter medo. Mas, a partir do momento que a gente não tem, eles vão aceitando a gente seguir adiante, né? Então, é para mim um grande prazer me associar à TDI, receber pancadas pelo lado de cá também, né? É um privilégio lutar por aquelas causas que merecem e que estão na contramão do mundo, né? Agora, atualmente, a mídia está batendo de frente porque eu estou entre os 19 brasileiros que assinou aquele documento que serviu de base para a Suprema Corte norte-americana decidir contrariamente à liberação do aborto, né? E agradecemos a Deus aí, porque estamos sempre podendo ter essa oportunidade. O meu tema é aspectos gnosiológicos e metafísicos do design inteligente. Eu coloquei aspectos gnosiológicos, um termo mais antigo dentro da filosofia,
Hoje a gente ouve falar muito em epistemologia, que é a teoria da ciência, mas a gnoseologia era a teoria do conhecimento, seria mais amplo, mais geral, porque ela não se limita àquele modelo de conhecimento específico da ciência, mas o conhecimento científico, filosófico, o conhecimento que vem pelo senso comum, enfim, como as pessoas conhecem. Então, tem um escopo muito mais amplo que a epistemologia e tem uma tradição de uso mais antiga na filosofia. E o outro assunto é a metafísica. Então, a gnoseologia tem a ver com o conhecimento, e a metafísica foi o nome que deram àquilo que Aristóteles chamou nas suas obras de filosofia primeira. A filosofia segunda seria a física, a primeira seria a metafísica, que é onde se vai estudar as causas primeiras, últimas, a transcendência, né? O próprio Aristóteles gostava de chamar a sua filosofia primeira até de teologia, uma espécie de teologia filosófica. Então, eu começo aqui esclarecendo os termos, né, que eu vou utilizar. Então, nós vamos aqui falar com maior liberdade, transitar pendularmente entre assuntos gnoseológicos e metafísicos, mas aí eu já coloco esse guarda-chuva de definições para a gente poder acompanhar dentro desse roteiro. Nós temos um filósofo, foi um filósofo do pragmatismo, chamado Charles Peirce, que é conhecido também pela semiótica, que ele estabeleceu um tipo de raciocínio não muito lembrado por nós, né? A gente fala muito de indução, fala de dedução, fala até de intuição, que tem mais espectro dentro da filosofia ou dentro da matemática em relação aos axiomas, mas ele mencionou a abdução, que não tem nada a ver com ET. A abdução é um raciocínio retroativo. Você vai do observado para um escopo, uma moldura, que possa dar sentido àquilo que você observou. Ou seja, isso que eu estou observando faria mais sentido dentro dessa moldura, dentro dessa rede de visão das coisas, do que dentro daquela outra. É como se eu pensasse assim, se A fosse verdadeiro, é plausível que B existisse. B existe, então está dentro daquilo que eu colocaria como sendo plausível se A houvesse. A abdução ela trabalha com argumentos que não são nem de probabilidade, são argumentos de plausibilidade. Eu vou atrás, como eu disse, de uma moldura que dá sentido àquilo que eu vejo. De certa maneira, C.S. Lewis, que é muito conhecido de alguns aqui, ele estava falando sobre isso quando ele disse, por exemplo, que ele cria no cristianismo como acreditava no sol. Não porque ele via diretamente Deus, ou aquela descrição do cristianismo, mas porque, através do cristianismo, as outras coisas eram melhor vistas, assim como sob a luz do sol é que a gente consegue ver as outras coisas. Então, nós vivemos num mundo em que, por exemplo, há valores morais. A gente tem a ideia do certo e do errado. Mesmo os relativistas, do ponto de vista moral, quando lhes damos uma pisada no pé, eles dão um pulo para trás e reclamam que foram tratados com injustiça. Todo mundo termina reconhecendo a moralidade quando está na posição de vítima. Então, um mundo moral faz mais sentido se houver o Criador inteligente e que tenha em si os padrões de justiça que vão se estampar na regência do universo, na conduta dos seres livres. Nós temos noção do livre-arbítrio, por mais que alguns queiram dizer que trata-se de uma ilusão. Se nós tivermos que negar o livre-arbítrio, por exemplo, nós teremos que negar todo o direito, porque o direito faz uma diferença entre aquele que deve ser punido e aquele que deve ser internado, por exemplo. Aquele que agiu por uma disfunção e aquele que agiu responsavelmente e que, portanto, agiu de modo culpável e que deve ser punido, né? Se para os biólogos evolucionistas rever o evolucionismo seria um grande prejuízo de investimento, para qualquer pessoa, por exemplo, da minha área do direito, negar a liberdade seria reinventar o direito por inteiro, né?
Um contrato é um acordo de vontades. No direito penal, a gradação da pena de acordo com a gradação de culpa e de envolvimento livre na ação. E, obviamente, falar em liberdade dessa maneira implica que a gente não esteja enclausurado dentro da matéria, mas que a gente tenha em nós alguma sede de liberdade que seja imaterial. E, se nós respondemos moralmente pelos nossos atos, então deve haver um legislador que estabeleceu esses parâmetros morais e alguém perante quem nós somos, em última instância, responsáveis. Se há a culpa, é porque há um juiz, né? Se há diretrizes morais, é porque há um legislador. E se há responsabilidade, é porque deve haver um tribunal cósmico maior no qual um dia nós haveremos de comparecer. Por outro lado, nós temos a confiança na razão humana. Aliás, os próprios evolucionistas, para sustentarem suas teses, eles mostram confiar na razão humana. Será que nós teríamos razão para confiar na razão humana dentro de uma perspectiva evolucionista? Qual a razão que teríamos para acreditar que nossa lógica, ou nossos padrões de verdade atualmente adotados, não são apenas aquilo que nós achamos ser verdades dentro desse estágio da evolução? E que amanhã nossa mente vai adquirir um grau maior de complexidade e nós vamos descobrir que esses padrões lógicos que adotamos agora são simplórios e que são outros os critérios, não só de verdade, mas até de raciocínio e de argumentação correta. Afinal de contas, a ideia da evolução é que a seleção natural ela procura fazer sobreviver o mais apto. Então, ela está atrás de sobrevivência, não de verdade. Então, poderia, no máximo, dizer que essa forma de nós compreendermos o mundo é aquela que garante que possamos atualmente sobreviver, o que não será a mesma coisa daqui a tantos anos, se nós precisarmos de uma outra estratégia de sobrevivência. Nós só podemos falar em verdade, nós só podemos falar de confiança na razão, se nós imaginarmos um Criador racional que nos dotou semelhantemente de razão. Outra coisa assim interessante é a compreensibilidade do mundo, né? Einstein dizia que um dos maiores mistérios era que o mundo nos era compreensível. Que congruência é essa que há entre a nossa racionalidade e a estrutura do universo, de maneira que nós possamos decifrar as leis do universo, né? Por que o universo segue padrões matemáticos? Como disse Kepler, a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática. Dois matemáticos em lugares diferentes, um em Cambridge e outro em Paris, descobriram o planeta lá, Netuno, que não podiam observar ainda à noite, mais tarde foi observado, ele estava lá como eles haviam cogitado e o que eles tinham feito eram apenas cálculos. De onde vinha essa confiança de que o universo deveria atender a esses padrões de racionalidade, de matemática? De onde vinha essa congruência? Se Deus fez o mundo e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso tem todo sentido. Nós temos uma racionalidade congruente com a do universo. Mas se tudo veio de uma explosão que não teve alguém que fosse por ela responsável, como é que as coisas caminharam para haver essa congruência, para haver essa coincidência, né, do modo como raciocinamos, da matemática que adotamos e as estruturas do universo? Nós podemos lembrar o ajuste fino, a sintonia fina, as constantes cosmológicas que há no nosso mundo, né, favorecem a existência da vida, tudo com muita exatidão e com muita perfeição. Eu poderia aqui citar, foi comentado e colocado em relação de controvérsia, o princípio antrópico, né? Quer dizer, nós temos as exatas condições para a existência de um ser que possa ser observador deste mundo e que possa entendê-lo, que somos nós dotados de razão. Isso faz todo sentido se, por exemplo, houver um Criador que nos tenha feito para apreciar o que ele fez. Parece até muito de acordo com o que diz lá no relato bíblico, em Gênesis 1, quando Deus diz, eis que tudo é muito bom.
obviamente ele estaria falando para alguém, estaria falando para um apreciador, para o ser humano que era capaz de dizer amém para aquelas palavras. É realmente muito belo. Então, o princípio antrópico também faz mais sentido dentro de uma visão relacionada ao design inteligente. O Plantinga, que foi um filósofo reformado, ele colocou algumas questões também interessantes. Ele disse, nossa racionalidade está à procura dos conjuntos, né? A gente procura ver os conjuntos disso, daquilo outro, e conjuntos requerem uma racionalidade que os possa formar, coligar os seus elementos, né, a partir de um determinado critério. Mas há conjuntos que nós nunca saberemos de todos os elementos de que ele se compõe. Por exemplo, o conjunto dos números reais. Então, se nós que formamos com a nossa mente os conjuntos e podemos identificá-los, e há conjuntos que nossa mente não alcança, há quase que uma pista de que deve haver uma mente capaz de conhecer plenamente esses conjuntos que têm componentes para nós considerados infinitos, né? Nós vemos regularidade no universo que faz presumir uma ideia de providência. Whitehead dizia que não teria a ciência despontado no Ocidente, e ela não despontou de forma tão próspera como temos no Ocidente lá no Oriente, se não houvesse a cosmovisão cristã, com a ideia de, por exemplo, um Deus único, que era racional e que criou o universo dentro de estruturas racionais. E, afastando-se do panteísmo, a natureza não é divina, então o homem não consideraria um sacrilégio estudar a natureza, mas parte da sua missão, pelo mandato cultural, por exemplo, bíblico, de subjugar e dominar e conhecer, né? Então, nós vemos que as coisas que estão diante de nós, elas fazem mais sentido dentro de uma visão relacionada ao design inteligente. O Plantinga diz uma coisa ainda também muito interessante. Ele diz assim, nós, quando fazemos ciência, procuramos um conhecimento de coisas que possam causar outras, né? Nós estamos à procura no mundo empírico natural das causas eficientes dos fenômenos, das relações de causa e efeito. Ele diz, no entanto, no âmbito matemático, a gente chega a noções como os números, que não causam nada imediatamente, né? A gente pode contar coisas, mas os números conhecidos, eles em si não causam. Mas nossa ideia toda de conhecimento de ciência seria de uma ciência que pudesse estar ligada a coisas que causam. Aí ele diz, nós poderíamos continuar com essa ideia de ciência até se nós imaginássemos que esses objetos abstratos, não empíricos, como os números, um dia já causaram coisas, quando foram pensados por Deus. Afinal de contas, na visão cristã, Deus cria o mundo pela sua palavra. O seu pensamento se torna realidade. E assim, a ideia linear que víamos tendo de ciência pode se manter na continuidade com o estudo dos números. Por outro lado, nós tivemos inúmeros questionamentos à teoria da evolução, como, por exemplo, Karl Popper, né? Há duas visões, entre outras, né? Há sempre muitas, mas há duas visões interessantíssimas sobre a questão de como se faz ciência, de questões metodológicas. Uma mais antiga, que se origina em Bacon, é aquela que ressalta o método empírico indutivo, a observação para de lá você induzir leis gerais. Se nós formos, já eu chego em Popper, pela visão empiricista do Bacon, a teoria da evolução não se comprova. O que a gente pode comprovar é o que a gente chama de microevolução. E essa microevolução, na verdade, é apenas adaptações às circunstâncias, que fazem ativar informações que naqueles mesmos seres, em outras circunstâncias, podem não ser ativadas. Então, as circunstâncias provocam, e dentro dos limites de possibilidade de informação que aquele ser tem, ele pode ativar ou não ativar, e surgem as variações, mas que sempre acontecem, como foi muito bem dito aqui em outras palestras, dentro dos limites daquela espécie, daquela família. O que Darwin observou foi isso, né?
nunca se observou uma macroevolução, uma passagem de uma espécie para outra. E, teoricamente, seria impossível de se observar, porque se ela aconteceria durante milhões de anos, ninguém viveria tempo suficiente para essa observação. Então, isso nunca pode se comprovar pelo método científico na visão mais empiricista baconiana. O Karl Popper já vê o método científico como uma espécie de método dedutivo, crítico. Para ele, a ciência avança com base em conjecturas e falseamentos. Ou seja, você levanta conjecturas e tenta falsear por aquilo que você experimenta, né? Diferentemente do Bacon, para ele, você não verifica, porque o Bacon, acreditando na força da indução, via que a verificação de alguns particulares poderia levar à conclusão de que tudo havia sido verificado, já que você teria feito uma seleção daquilo que realmente merecia ser examinado. Mas, para o Popper, você nunca verifica, você tenta falsear. E se você não conseguir falsear, você então reputa aquilo como verdade, uma verdade provisória, até que algum dia alguém consiga falsear. Se nunca conseguir, é uma verdade. Mas ele deixa assim o caminho aberto, porque ele diz que nada está verificado, está apenas não falseado. Mas a questão é que ele dizia que a teoria da evolução não poderia ser falseada, porque ela sempre tinha uma hipótese ad hoc para explicar qualquer coisa, como foi mencionado aqui. Ela sempre tinha uma alternativa nova para, digamos assim, sobreviver. O evolucionista, ele, não vou dizer que ele é uma pessoa muito racional do ponto de vista científico, já que as evidências contestam, mas ele é muito imaginativo. Ele tem um mérito enorme pela capacidade de elaborar hipóteses ad hoc, né? Então, nesse caso, nós, segundo Popper, não teríamos aí uma ciência, porque ela pode provar tudo e não prova nada ao mesmo tempo. Poderíamos lembrar que Darwin também, ele próprio viu dificuldades em alguns aspectos de sua teoria. Ele, por exemplo, ficou espantado com a perfeição do olho humano. E ele disse que realmente era muito parecido com o design, era algo muito complexo, como o próprio Dawkins também diz que o mundo parece ter aparência de projeto. Por outro lado, ele disse que uma coisa poderia derrubar a sua teoria, diferentemente dos mais dogmáticos de hoje. Ele disse que tem uma coisa que realmente pode, no futuro, questionar. É a pesquisa dos fósseis, das camadas geológicas, isso aí poderia vir a contestar. E contestou, né? Como tem sido explicado aqui por aqueles que me antecederam, os seres surgem de uma vez, né? Nós não encontramos nessas camadas geológicas, nos fósseis, espécies intermediárias, como se esperava encontrar. Das camadas geológicas, apenas 20 e pouco coincidem com aquilo que Darwin colocou na sua ordem de classificação dos seres. As outras todas estão diferentes. Mesmo nessas 20 e pouco, parece dar certo só quando você vê de longe. Quando vê de perto, aí já começa a perceber que não está tudo tão perfeitinho como estava, à distância. E, por outro lado, descobriu-se que tem camadas mais antigas acima das mais novas. Então, realmente, por esse caminho, não se convalidou a teoria evolucionista. De Darwin para cá, nós vimos com maior perfeição a complexidade do sistema nervoso, que é um sistema de cabos, o mais perfeito que existe, cabos transmissores, sistema circulatório, sistema imunológico, a circulação sanguínea que eu mencionei, né, o sistema circulatório, o cérebro, nós vimos como era muito mais complexo do que como ele imaginava. Nós também podemos ressaltar as descobertas do mundo intracelular, né? O Michael Behe aí teve um grande papel quanto a isso. À época de Darwin não se sabia tanto sobre a célula. A complexidade que ele imaginava era nos órgãos que são mais visíveis, né? E se descobriu que a complexidade desce ao nível intracelular.
E se você precisava de milhões de anos para imaginar as mudanças, sem ter descoberto ainda essa complexidade no mundo no interior da célula, tendo descoberto, então você precisaria de mais trilhões e trilhões de anos. Parecia tão improvável que aí surgiram essas teorias loucas que a gente ouviu falar aqui, né? A do Crick, que fala da panspermia. Não, isso deve ter vindo aí do espaço, porque não houve tempo aqui para isso e tal, e aí no espaço você joga o problema para o futuro, e quanto tempo tem o espaço, aí já é outra coisa para perguntar, né? Mas é uma hipótese para poder fugir do problema. A outra foi a do multiverso, né? Existem vários universos paralelos, então, além do tempo que nós tivemos nesse universo, ainda teve vários para poder um dar certo. Isso não convence ninguém, porque se você cria vários universos, você não aumenta a probabilidade, não. Se você pegar esse universo, você ainda está precisando do tempo necessário para as coisas estarem como são, porque ele é independente dos outros. Então, de que adianta falar que existem os outros, né? Mas são mitos que vão aparecendo para tentar salvar a todo custo essa teoria. É uma dissonância cognitiva, né? Quando a pessoa está diante de alguma coisa que ela não pode rebater, que vai questionar todo o investimento que ela fez de vida, né? Se isso for verdade, acabaram-se os museus de ciência natural. Se isso for verdade, o design inteligente, então bibliotecas inteiras se perderão, toda uma formação de uma geração aí está prejudicada. É um negócio que representa um custo elevadíssimo rever isso daí. Então, as pessoas não querem. E aí vem essa dissonância cognitiva, né, que a característica dela é que a pessoa começa a ficar nervosa, aí entra a intolerância, né? Ela começa a ir para a zombaria. A zombaria e o riso é uma maneira de esconder a insegurança que está dentro dela, né? Mas a lógica comum nos ensina que, se você vê uma coisa que tem ordem, né, você entende que aquilo ali veio de alguma mente, né? Se um arqueólogo cava um buraco e encontra ruínas de uma civilização antiga, pode ser até um objeto que ele não sabe ainda nem exatamente para que tem uso, mas ele vê que tem proporções, tem simetria e tal, ele não acreditará que aquilo ali se formou espontaneamente. Ele vê um arco, uma flecha, ele vai entender que ali houve uma civilização. Então, por que não se usa essa mesma lógica comum para esses assuntos, né? Por que se tem que fugir daquilo que se faz habitualmente? Tem um filme que é 2001, Odisseia no Espaço, que eles veem lá na Lua uns objetos retangulares, proporcionais, e concluem que há vida inteligente na Lua, por causa do formato do objeto todo proporcional. Quem está assistindo o filme está ali no entretenimento, não está tenso, mas não percebe que ele está exatamente concluindo, como no design inteligente, que ele cientificamente vai querer negar. Se colocam sondas no espaço para ver se há indícios de comunicação. Se houver padrões sonoros, já se entende ali que tem algum tipo de comunicação, mas os mesmos que colocam essas sondas no espaço à espera de alguma coisa padronizada para supor que há inteligência em algum lugar, são os que não conseguem ver num universo fenomenal como esse toda a sua ordem, toda a sua sincronia, toda a sua sinfonia, né? Então, realmente é uma dissonância cognitiva. Um filósofo grego chamado Arístipo, ele naufragou e foi bater na costa da ilha de Rhodes. Aí, quando ele começou a andar pela ilha, ele viu padrões geométricos no chão, todos bem colocados, e ele pegou e concluiu a vida neste lugar, nessa ilha. Isso é o que todos nós fazemos cotidianamente. Essa é a lógica comum, né? Nós também vemos que Anthony Flew, por exemplo, ele era um ateu aguerrido, né? Combatia a existência de Deus, mas diante das descobertas sobre a complexidade das células e outras coisas, toda a ideia de informação que foi colocada aqui, ele passou a acreditar em Deus, teve tempo em vida, né, para escrever um livro
contando como ele havia passado a ser pelo menos teísta, né? Não vou dizer que ele se tornou cristão. Em relação às mutações, nós observamos, como também foi dito aqui, que elas só geram perda de informação, não acréscimo de informação. Por outro lado, ainda que teoricamente, hipoteticamente, admitíssemos algum ganho de informação com a mutação, nós teríamos que dizer como essa nova característica tem função. Não adianta dizer que surgiu um novo órgão, é preciso mostrar que ele teria alguma função. Então, essas são considerações gnosiológicas importantes que eu faço aqui no começo. Entrando no campo da metafísica, né, nós todos ouvimos falar de Tomás de Aquino, que falou das 5 vias para provar a existência de Deus. Não seriam demonstrações matemáticas, como alguns supõem, seriam elementos indiciários, seriam rastros que podem nos levar a ver a existência de Deus. A primeira via era a do motor, né? Nós vemos neste mundo movimento, e movimento seria uma passagem de potência a ato. O movimento pode ser de um lugar para outro, pode ser ganho quantitativo, perda, pode ser aperfeiçoamento qualitativo, pode ser degradação. Mas aí nós vemos o movimento, as coisas se movimentam em alguma direção. E todo movimento de potência a ato em algum ser, né, requer um motor, requer uma causa eficiente que leve a essa passagem de potência a ato, que leve ao movimento. E nós, a partir disso daí, podemos nos perguntar sobre a causa o primeiro motor que gerou todo esse sistema. É interessante observar que alguns dizem assim, bem, nós poderíamos fugir desse problema dizendo que o movimento causou as coisas. Mas o movimento não pode causar nada, porque o movimento ele parasita nos seres. Como eu disse, o movimento é a passagem de potência a ato. O que passa de potência a ato é alguma coisa. Então, o movimento é uma acidentalidade, não existe movimento absoluto. O movimento é em si e por si. O movimento é algo que acontece em alguma coisa ou em alguém. Então, ele não poderia ser causa de nada. Aí alguém diz, nós poderíamos imaginar um movimento circular, num sistema fechado. De acordo com a metafísica, todo ser que move outro à perfeição, tem ele a perfeição a que move o outro. Então, se todos os que são movidos são insuficientes, são deficientes, alguma fonte de perfeição tem que existir para ter dado movimento a todos esses deficientes que precisam se mover. Então, como é que todos eles estariam dando um ao outro aquilo que lá no fundo não possuem? Além disso, se o movimento fosse circular num sistema fechado, nós precisaríamos de uma causa para o movimento circular. Não apenas os seres precisam de causa, mas o movimento também precisa. Por isso que Aristóteles e Tomás de Aquino, por exemplo, ressaltaram que ainda que as coisas existissem eternamente, elas eternamente precisariam de uma causa primeira. Alguma coisa que mantivesse todo o sistema e que estivesse fora dele, que provocasse todo esse movimento. Né? Responder com mais movimento também não é responder. Né? Alguns dizem, isso aqui veio de quê? Veio disso, veio daquilo outro. Né? Os evolucionistas vão atrás. E a gente poderia continuar perguntando a eles. Né? Interessante que nunca ninguém acha que a vida surgiu do nada, nem os evolucionistas. Né? A vida surgiu de alguma coisa. Mas os elementos, os tijolos de que se compõe a vida, eles podem achar que surgiram do nada. Né? Por que em relação à vida, eles precisam encontrar um antecedente em relação aos elementos de que se compõe a vida? Eles não precisam encontrar um antecedente. Nós poderíamos sair perguntando, e a resposta seria insatisfatória ainda. Por quê? Porque se eu quiser saber de onde é que sai uma água, a fonte da água, que está entrando no cano e passando pelo cano, o modo de responder essa pergunta não é alongar o cano, é saber onde é que está a fonte da água. É mais ou menos como se eu dissesse, onde é que está a fonte da água? A pessoa alonga o cano. Eu não quero saber de alongar o cano, eu quero saber de onde é que vem a água. Alongar o cano não responde. Aliás, quanto mais eu alongo, mais eu preciso da resposta. Porque se tudo que se move é deficiente, porque não causa o seu próprio movimento, mas precisa tê-lo de fora,
tudo que se move da potência, ato, direção, estado mais perfeito, e precisa de uma causa externa. Se tudo é deficiente, quanto mais coisas deficientes, mais necessidade de uma suficiente. Quanto mais eu alongar o cano, eu tenho, não resposta, mas mais perguntas exigindo ainda mais fortemente a resposta. Eu preciso ter o motor não movido, que está fora, né, desse sistema de causas contingentes, eficientes. Aliás, esse motor de que eu falo, ele não é nem aquele que dá a primeira tacada lá no dominó para cair, não. Ele está em todas as partes, porque ele sustenta todo o sistema, não é só a primeira coisa que está lá. Por isso que não é uma causa eficiente, contingente como as outras lá no fim. É uma causa fora do sistema, porque ele não apenas causa o primeiro movimento, ele causa todos os movimentos. Ele está presente em toda a série, do começo ao fim, no passado, presente e futuro. Ele é o mantenedor de todo esse sistema de movimento de causas eficientes. Isso está muito certo com a Bíblia, né? Eu sei exatamente a diferença entre a nossa perspectiva aqui do design inteligente e o momento que eu estou entrando na teologia, mas nos pontos de contato aqui eu vou me dar a liberdade de aproximar. Lá no Apocalipse, Deus diz, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Primeiro ele diz o que é no presente, depois ele mostra que no seu presente ele concentra o passado e o futuro, que era e que há de vir. Ele não diz eu sou o alfa e serei o ômega, ele diz eu sou o alfa no presente e o ômega, agora mesmo. Então ele é aquele que está em toda a série, que mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas, como se diz lá, pela palavra do seu poder. Interessante a expressão palavra, que tem a ver com informação. Ele é o mantenedor da informação, que organiza o mundo. Ele criou o mundo pela informação, pela sua palavra. Então, isso. Então, aí nós vemos a primeira via, né? As relações de coordenação, subordinação entre os seres requerem também uma causa para essa subordinação e coordenação. E aí, falamos do motor, falamos agora também da causa, né? Uma causa que possa, como eu disse, ser causa de todo esse processo, né, de que nós estamos falando. Portanto, uma causa não contingente, né, mas uma causa ampla que esteja fora do sistema. É interessante que a ciência fala tanto em causa, né, relação de causa, efeito, relação mecânica e tal, mas a causa não é uma coisa que a gente vê. O que a gente vê é a sucessão dentro de um fenômeno. A causa é um puro inteligível. Quem vê é a nossa razão. É a relação de interdependência entre coisas sucessivas, né? A nossa razão é que vê a causa. Então, no meio dos empiricismos todos da vida aí, eles não se dão conta que eles trabalham com um elemento que é visto pela inteligência, né? que é a causa. E, como eu disse, nós precisamos de uma causa que esteja fora do sistema, né? Daí porque não faz nem sentido dizer que Deus é a causa simplesmente que causou a si mesmo. Não, ele é a causa não causada, porque estando fora do tempo, não tendo início nem fim, né? Então, ele não precisa de causa para ele. Ele é o que dá causa a todas as coisas. E aí alguém pode dizer o seguinte, será que um ser espiritual poderia causar movimento físico? Pode. Afinal de contas, nossa inteligência ordena a nossa vontade e elas não estão exatamente no mundo físico e movimentam o nosso corpo. Eu estou aqui falando pelas minhas cordas vocais porque eu pensei antes e estou transmitindo o que eu estou pensando. Então, Deus pode dar movimento ao mundo, mesmo ele sendo espiritual, numa união misteriosa com o mundo que está além das nossas possibilidades. Deus é o ser em si e por si. E aí eu saio da causa e entro na terceira via, que é a relação entre o necessário e o contingente. O que é o contingente? É aquilo que poderia não ter existido, mas existe. Não existe necessariamente. Nenhum de nós necessariamente aqui teria que existir. É uma contingência que a gente exista. Até para os evolucionistas, a vida surgiu de uma contingência. Para o pessoal do Big Bang também teve um princípio, foi uma
contingência que levou o universo a surgir. Mas se há o contingente, há o necessário. A lógica é muito simples. Tudo que existe poderia não ter existido, mas de fato existe. Então é preciso que haja uma coisa necessária que tenha feito existir. Se tudo que existe é contingente e poderia não ter existido, então por que existe? É porque deve haver o necessário. O ser necessário, como diria Anselmo da Cantuária, aquele que é tanto que não pode não ser. O ser necessário é aquele que fez todas as coisas, né? É aquele que fez todas as coisas. Então, Deus é um ser em quem não há, pelo menos como nós entendemos, movimento, passagem de potência a ato. Deus é puro ato, Deus confunde-se com o seu agir. Quando a gente diz que Deus é puro ato, que Deus é motor imóvel, nós não estamos dizendo que ele é passivo. Nós estamos dizendo que ele não tem nenhuma perfeição a que precisa se dirigir. Ele não precisa de nenhuma coisa que tenha que lhe acrescentar, e não há nada que nele possa diminuir. Ele é suficiente, é perfeito, é completo, né? E esse ser necessário é que dá movimento ao mundo. A outra via de Tomás de Aquino é a questão das gradações de perfeição, né? Nós vemos entre os seres gradações de perfeição. Obviamente que entre uma pedra e um vegetal, o vegetal é mais perfeito. Uma pedra é um objeto inanimado, o vegetal já tem um tipo de interação aí com o universo e tudo mais, né? Realiza fotossíntese, produz o seu alimento, mas um animal... Eita, vou correr aqui. Se vocês me tolerarem passar um pouquinho mais, eu passo aqui só para deixar completo. Então, o animal já tem o movimento, ele pode se deslocar de um ponto a outro. Não é que movimentar-se é necessariamente perfeição, mas poder ir de um lugar a outro é perfeição. Deus, sem se movimentar, tem essa perfeição, porque está em todos os lugares. O homem já tem um grau de perfeição maior, porque ele tem a inteligência, ele tem o senso ético, ele é capaz de descobrir as leis da criação. Então, nós podemos imaginar graus de perfeição. Isso supõe que haja uma perfeição máxima. Se eu posso falar em graus, é porque deve haver a medida exata da perfeição, né? Que está exatamente em Deus, que é suficiente. Os nossos princípios lógicos, eles funcionam dentro de âmbitos do conhecimento. Então, deve haver uma luz máxima, que pode ver todas as coisas numa intuição imediata, né? Então, nós aí temos essa questão dos graus de perfeição. E o último argumento das 5 vias é o finalismo, é o argumento do design, né? As coisas, elas mostram que estão endereçadas a finalidades. E, pelo menos, o que a gente vê é que tudo que é direcionado a uma finalidade, ou é inteligente para se autodirecionar a essa finalidade, né? Ou então alguém inteligente direcionou a essa finalidade. Nós agimos em função de alguma coisa que a gente quer atingir, né? Tem uma finalidade. Aquilo que parece agir em direção à finalidade, a gente vê todas essas descrições aqui dos seres, de como tudo funciona em razão de um fim, é porque tem um outro ser que deu finalidade a elas, um ser inteligente. Assim como é um arqueiro que vai dar um alvo para a flecha. Dar respostas que não respondem não servem. Por exemplo, não adianta dizer assim, o que faz o pássaro voar são as asas. Não, o pássaro tem asas para que possa voar, né? É a finalidade que chama a causa eficiente. A finalidade é que atrai, é que desperta a causa eficiente. Tem um diálogo socrático em que Sócrates diz assim, olha, veja a bobagem de alguém responder assim a uma pergunta, por que você se levantou da cadeira? Porque os músculos se moveram e fizeram isso, aquilo. Não, a pergunta deve ser respondida por alguma razão, alguma finalidade para aquela pessoa se pôr de pé, né? Então, as coisas têm que ter uma razão que dê a finalidade. Por fim, eu lembro também aqui algumas teorias assim próprias dentro dessas hipóteses ad hoc, né? O equilíbrio pontuado,
que imagina a evolução por saltos, que até os outros evolucionistas estranham essa ruptura do gradualismo nessa proposta. Mas eu quero também colocar aqui a posição do Plantinga, já que eu coloquei a do Tomás de Aquino, eu quero agradar a gregos e a troianos, né? A tomistas e a reformados. O Plantinga, ele faz uma diferença inteligente entre discurso do design e argumento do design. Ele vai não pelo argumento do design, ele vai pelo discurso do design. O Plantinga diz o seguinte, não é uma questão de argumentar o design, é uma questão de crença básica. O que é que ele chama de crença básica? A crença básica é uma crença que você tem que não tem derivação. Por exemplo, a percepção. Aquilo que eu percebo, essa mesa aqui, eu não estou questionando que ela existe, eu estou pegando nela, vendo, eu aceito. É uma crença básica. Então, ele diz, a percepção é uma crença básica, a memória é uma crença básica. Eu estou mais certo do que eu fiz ontem do que de qualquer teoria científica. Mas isso aí não foi a minha razão que disse, foi a minha memória que guardou nos seus arquivos. Como a minha percepção não foi a razão, foi a minha percepção que mostrou testemunhas. Eu acredito em coisas que testemunhas digam. Obviamente que elas devem ser fidedignas, confiáveis, um amigo e tal, mas eu acredito em testemunhas. Esse conhecimento não veio da razão, é uma crença básica. Um tipo de indução, que não é bem aquela rigorosamente científica, que todos nós temos por experiência ao longo da vida, que a gente vai passando por experiência, opa, aqui eu não vou entrar não, que isso aqui já não deu certo. É uma crença básica. Né? Em algum momento da nossa existência, a gente começa a interpretar o rosto dos nossos pais, mas isso aí não foi... A pessoa ainda é criança quando começa a fazer essas interpretações, está com raiva, não está com raiva e tal, é um fruto de uma percepção também de crença básica. Ou ainda a intuição dos axiomas matemáticos, ainda não foi raciocínio, foi uma intuição imediata, é uma crença básica. Ou ainda, deixa-me ver aqui, memória, percepção, testemunhas, a empatia. A gente conhece os sentimentos dos outros pela empatia, né? Eu conheço aquela pessoa, então eu sei quando ela... Não é, isso é uma crença básica, não é racional e nem é antirracional, é o detalhe que Plantinga coloca. Por introspecção, eu detecto os meus sentimentos, mas não é racional, é uma introspecção, é um olhar para dentro. Não é uma crença racional, mas não é uma crença irracional. Aí o Plantinga diz, todas as coisas que nós fazemos, inclusive a ciência, depende das crenças básicas, que não são racionais, o que não quer dizer que sejam irracionais. O que a gente faz com essas crenças básicas é submetê-las aos anuladores. Aí ele fala de dois. Os anuladores refutantes são aqueles que derrubam completamente a crença básica. E os danosos são aqueles que enfraquecem as convicções. Né? Então, por exemplo, se eu tenho problemas de memória, aí eu posso duvidar de alguma coisa que eu estou me lembrando que é no tempo. Não, eu tenho um anulador para desconfiar da minha memória. Né? Se eu, por exemplo, estava desmaiando com algum problema, eu posso desconfiar que eu tive uma alucinação em vez de uma percepção. Se a testemunha não é confiável, então eu não vou acreditar na testemunha. Então, eu posso ter anuladores que possam enfraquecer essas crenças básicas. Aí o que Plantinga diz foi o seguinte, mas o que Michael Behe fez foi exatamente derrubar todos os anuladores que os darwinistas colocavam para essas crenças básicas, mostrando que, portanto, aquilo que foi colocado como anuladores dessas crenças não se sustentou e, portanto, nós devemos manter essa crença básica. Ele diz, nós estamos estruturados de uma maneira tal que o nosso equipamento está de acordo com o ambiente em que vivemos. Então, os meus sentidos estão apropriados para enxergar e perceber isso aqui. Minha memória está equipada para lembrar. Aí ele diz, e Calvino disse nas suas Institutas, que nós temos um sensu divinitatis. Nós temos uma estrutura pela qual, diante do design, diante do esplendor do mundo, a gente não tem outra alternativa senão crer que Deus existe. Da mesma forma que, diante disso aqui, eu não tenho outra alternativa senão acreditar que isso existe. O meu equipamento de percepção me leva a essa crença básica diante disso aqui, porque eu fui programado para esse ambiente e esse equipamento para perceber isso daqui. E o senso de divinidade é uma coisa que está instalada no homem, como se fosse uma espécie de percepção, onde o homem, quando vê o design das coisas, imagina que foi um ser humano. Ele nunca associa o design ao nada. Ele vê design aqui, isso aqui foi um ser humano, foi alguém. Ele vê o mundo, aí é o senso de divinidade. Isso daqui foi Deus que criou. Então, isso é uma crença básica, e até hoje nenhum anulador
venceu e nenhum anulador vencerá, né? Porque existe um Criador de todas as coisas. Deus abençoe vocês. E agora aqui na sala de entrevistas a gente vai falar sobre um tema que faz parte da história e faz parte das histórias que nós ouvimos desde muito cedo e faz parte da Bíblia e que muitas vezes é combatida, que é o dilúvio. O pesquisador Célio Pires está aqui com a gente, escreveu um livro a respeito do tema e quando a gente fala em dilúvio, a gente já abre logo em polêmica, né? Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Bom poder conversar com vocês. o senhor a respeito desse assunto. É muito legal também, gosto de falar desse assunto e muito prazer em falar com vocês também. Com certeza. Bom, a primeira discussão é, o dilúvio foi ou não foi universal? Foi universal. Foi universal. Como é que a gente consegue evidências dessa universalidade? Por exemplo, a Bíblia diz que a arca pousou nas montanhas do Ararat. Sim. A base da montanha do Ararat está a 900 metros de altura acima do nível atual do oceano. Se você erguer o oceano 900 metros, você cobre mais de 90% da superfície da Terra já de cara. Então, por isso, já não pode ser um evento local. Só pela essa afirmação. A Bíblia sendo uma afirmação científica, né? Então você não pode ignorar esse fato. Outro fato são as camadas sedimentares que a gente tem em regiões enormes do mundo. Mais de 75% da crosta terrestre atual emersa é rocha sedimentar, e rocha sedimentar formada por água. Então você teve muita água lameada, turva, sedimentando em camadas. Faz parte das leis dos sedimentos, os grânulos se acumulam e formam todas aquelas camadas. Por exemplo, lá no Grand Canyon tem camadas sedimentares aí com 100 metros de espessura, que atinge 1 milhão de quilômetros quadrados, com 100 metros de espessura. Então você não tem como dizer que uma inundação local faria um depósito desse tamanho tão com a mesma medida, com uma região tão vasta. Tem lugares que você tem camadas passando, tipo Estados Unidos, Canadá, e vai terminar na Groenlândia. Então você não pode dizer que um evento dessa envergadura foi local, nem regional, foi mais do que continental. Se você medir a direção das paleocorrentes, ou seja, o caminho que essa água que formou as camadas andou pelo mundo, você pega da costa leste, tipo do Atlântico, em direção ao Pacífico, ou seja, as águas passaram por cima de todo um continente. Estou citando a América do Norte, mas isso é característica do mundo todo. As extinções ocorreram no mundo inteiro. A geologia e a paleontologia reconhecem 6 extinções em massa. A Bíblia tem a primazia de afirmar uma grande extinção em massa. O Dr. Naor fez um livro que é A Grande Extinção em Massa, realmente. O livro informou isso. Vou destruir toda a vida na Terra. Sim. Toda a vida que respira, que voa, vai ser destruída. Antes de a ciência sequer pensar numa extinção em massa em escala planetária. E isso é planetário. Então você não pode ignorar essas evidências de que existiu uma extinção em massa planetária, existiu uma deposição em massa de sedimentos através da água. Você pode fazer sedimentação também com vento, mas é menor, e com geleiras também é menor. O resíduo da geleira vai dissolvendo, né? Então, não há como você dizer que foi local. E quando a gente vai para todas essas provas, a gente vai para a ciência. Sim, não é uma questão de fé. Não, é questão de uma geologia, questão de paleontologia, ciência. de especialidades acadêmicas, né? De biologia, de história, obviamente. Sim. Porque você tem na paleoantropologia relatos de povos antigos que não tiveram contato com cristãos ou judeus que tinham o relato do dilúvio. E, no entanto, eles têm relatos de dilúvio, eles têm relatos da criação muito semelhantes ao que está na Bíblia. Sim. Né? Então chama-se um hiperdifusionismo histórico, né? Sim. Se você olhar na questão histórica de paleoantropologia, construía-se pirâmides lá na Ásia, mas construía-se pirâmides aqui nas Américas. Sul, sim. Ou seja, eles têm uma característica de construir esses monumentos, talvez relembrando Babel, que era um zigurate, né? Tem em Ur lá na Caldeia. Na Caldeia tem um zigurate enorme. Eles eram todos muito parecidos, são pirâmides de degraus.
E eles faziam isso na escala gigante. Sim. Né? Podiam fazer isso em escala gigante. Então você tem uma técnica de construção que se perpassou para as civilizações mais antigas do mundo. Se fosse hoje, seria fácil da gente dizer que se popularizou por conta da globalização. Com certeza. Mas na época não tinha como. Na época não tinha como. Então o que acontece? Provavelmente, as pessoas que migraram pós-Babel levaram o conhecimento de construção de cidades, construção de zigurates, na questão de engenharia, para o resto do mundo, e fizeram essas coisas. Quando a gente pensa o tamanho dessas obras de engenharia, você pensa o tamanho do intelecto dessas pessoas, de liderança, a engenharia em si, a questão de agricultura para alimentar milhares de pessoas, a questão de prover logística para você transportar alimentos e materiais, e todos eles faziam essas coisas. E quanto mais antigo no tempo você vai, mais grandes eram as cidades, É verdade. maiores as cidades. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na divisão dos continentes, a gente volta também para a questão do dilúvio por conta da Pangeia. Era a porção seca, né? A Bíblia fala disso, forma-se a porção seca, que depois se transformou nos continentes a partir da Pangeia, pela chuva e pelas águas que vieram das profundezas, né? Explica pra gente melhor. Sim, a Bíblia também tem a primazia em afirmar que existia uma única porção seca, ou seja, um único enorme continente no mundo. Como a ciência diz isso também. Como a ciência diz isso, ela reconhece isso, apesar de ter teorias da deriva das placas, enfim, você tem algumas teorias para tentar explicar essa configuração atual. Na cosmovisão bíblica do dilúvio, você tem um grande continente que foi submerso pelas fontes do grande abismo e pela chuva. Quais sejam as fontes do grande abismo? Obviamente, águas subterrâneas, ou aquíferos subterrâneos, e água do manto da terra, do manto superior da terra, que foi descoberto também. Tem tanta molécula de água no manto superior da terra, abaixo da crosta, que daria para fazer vários oceanos atuais da terra. Olha. O que houve? A Bíblia relata que as fontes se romperam. Para as fontes se romper, você tem que ter um evento cataclísmico que leve a essa ruptura. Você não quebra 40 quilômetros de rocha assim. Tá? E essa rocha vazou. Por exemplo, lá no sul, onde que eu moro, Santa Catarina, nós temos muito basalto. É uma pedra do manto que quando ela vaza, quando ela vem como lava derretida, só que não é lava, porque ela é basalto, ela endurece, é uma pedra muito pesada, uma pedra cinza. Ela se espalhou aqui no sul por 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, uma ruptura gigante. Se você mapear todas as rupturas de crosta do mundo inteiro, são milhões de quilômetros quadrados de lava. Esses milhões de quilômetros quadrados liberaram água, vapor d'água em uma quantidade absurda. Também as emanações vulcânicas, aquela fumaça preta lá, cerca de 60% dela, até 60% dela, é vapor d'água. Então você leva a chuva, romperam suas fontes do abismo e abriram-se as comportas do céu. Então você leva uma chuva torrencial. Isso durou 150 dias, a chuva 40 dias, o dilúvio durou 1 ano, você cobriu o planeta de água. Tinha um excesso de água. Tem um capítulo, acho que é Salmo 104, em que Deus faz as águas recuarem, subiram as montanhas, desceram os vales. Esse é um processo de formação de montanhas anticlinais e sinclinais, que você dobra as camadas sedimentares. Isso tem no mundo todo. Isso é um evento posterior ao dilúvio. Isso conseguiu agrupar as águas em excesso em alguns lugares. Só que você sempre ficou com excesso de água sobre a crosta continental ainda. Esse excesso de água teria que ir para algum lugar posteriormente. Muita gente pergunta sobre isso. Para onde que foi água? Eu calculei no trabalho que eu fiz sobre o dilúvio que existem praias elevadas no mundo todo. Esse volume de praias elevadas permite você calcular que as águas em excesso pós-dilúvio eram cerca de 550 metros acima do nível do mar que nós temos hoje. Ou seja, a base a praia seria lá nas montanhas. Tá? Isso é muito interessante porque tem um evento posterior ao dilúvio, que é a formação do Oceano Atlântico. Obviamente a geologia não vai concordar muito com isso, mas você tem evidências de, por exemplo, que a cordilheira de montanhas que tem no meio do Oceano Atlântico, ela já esteve acima do Oceano Atlântico. Hoje ela está uns 2 a 3 quilômetros abaixo d'água. E ela tem lá praias, areias de praia nas suas bases. Tem evidências disso, coletadas por cientistas, né? O Dr. Maurice Wing foi um dos primeiros que coletou. Depois eles coletaram também amostras de plantas aquáticas de água doce na base da cordilheira. Ou seja, tinha lagos de água doce lá naquela região.
Então, em algum momento, a crosta, que é hoje o Atlântico, afundou com essa cordilheira e as águas do mundo inteiro vieram para esse novo oceano. Isso baixou as águas em 550 metros, pelo menos, e tem evidências geológicas disso. E com o degelo glacial, que foi algo pós-dilúvio, elevaram-se mais 120 metros depois. Com a primeira queda, você teve, historicamente, a migração dos povos lá de Babel e dos animais, porque você tinha regiões de terra seca que eles podiam ir para a Austrália, por exemplo, né? Podiam vir para cá, por exemplo, para as Américas. Né? Com a elevação das águas do degelo glacial, que a Bíblia diz que tem lá, acho que é em Jó que está escrito, que se ele poderia fazer congelar a face do abismo, ou seja, congelar as águas oceânicas. Então teve uma citação sobre uma era do gelo que congelou os oceanos, e as pessoas, os animais podiam passar de um lado para o outro. Com a subida do degelo, isolou. E aí criaram-se os continentes como nós conhecemos hoje. Como nós conhecemos hoje, a geografia atual. É verdade. Bom, a gente podia conversar a tarde toda aqui a respeito desse tema, sem problema nenhum, ia ser sensacional. Mas para a gente fechar rapidamente, eu queria que você falasse a respeito de um outro ponto extremamente debatido, que é a questão dos animais na arca, que tinha de bicho naquela arca, finalmente. A arca era muito grande. Aliás, ela era muito grande para o propósito que ela se destinava. Eu imagino que o Noé tenha feito aquela arca, que é um projeto que Deus deu para ele, para salvar pessoas a mais. Mas, infelizmente, as outras pessoas não quiseram vir. Tá? Nas medidas do côvado, que ele é um parâmetro de medida da ponta do dedo à ponta do cotovelo, ela varia de pessoa para pessoa, né? Sim. O côvado real egípcio, por exemplo, é 52 centímetros, o côvado hebraico é 45 centímetros, mas o côvado sumério é 117 centímetros. Meu Deus. Então imagina o tamanho do braço. Imagina o tamanho do sumério, né? O tamanho do sumério. Nesse côvado sumério, que é o que eu defendo, porque Noé era uma pessoa antediluviana e os sumérios são uma das civilizações mais antigas, também deviam ser grandes. A arca teria 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 35 metros de altura. Muito grande. Um pé direito de 11 metros, mais ou menos, em cada piso. Eu vou dizer, qual é o maior titanossauro que teve? O maior conhecido hoje tem cerca de 7 metros de altura. Tá? Na parte das omoplatas dianteiras, né? Ele tem, obviamente, uns 70 metros de comprimento, só que ele é comprido por causa do rabo e do pescoço. Ele poderia ficar confortavelmente dentro da arca sem precisar ficar abaixado. Calcula-se que foram trazidos cerca de 2.000, 2.300 animais na arca, considerando as aves, considerando os répteis, considerando os mamíferos, considerando os alados, os morcegos, as raposas voadoras. Ele seria um grande zoológico, que não é nada difícil de você cuidar modernamente. E Noé, como os animais eram vegetarianos, Noé deve ter trazido forragem, que é o que a gente dá lá na fazenda. No inverno, que o pasto fica muito pobre, você suplementa com forragem para eles poderem sobreviver. Então não haveria problema nenhum. A arca era muito grande, a quantidade de animais não era tão grande, a arca era muito grande porque ele levou comida, levou água, mas mesmo assim o espaço é absurdo. Disponível. Ou seja, é preciso estudar mais, na verdade, né? Com certeza. A gente precisa estudar mais e aí a teoria do design inteligente também está muito relacionada com tudo isso, né? Com tudo isso, exatamente. Verdade. Olha, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Como eu já disse, a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui. Com certeza, é um prazer. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu gosto muito, e a gente gosta muito de ouvir também. Obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer, uma honra. Obrigado. Obrigado.